Olá novamente, estamos aqui juntos para mais um encontro e para mais um processo de aprendizagem. Nós estaremos agora dialogando sobre os métodos e práticas na educação superior. Eu gostaria de compartilhar com vocês, o material que foi preparado para esse encontro com muito carinho. Só um pouquinho, tempinho de compartilhar aqui com vocês. Então, só para deixar registrado, esse é o nosso 8º encontro. No encontro passado, nós iniciamos aí o processo falando sobre as políticas de inclusão e acessibilidade no ensino superior, e hoje nós trataremos especificamente sobre os métodos e práticas na docência do ensino superior. Então, vamos lá, vamos conhecer aqui um pouquinho, né, sobre o conteúdo que vai ser ministrado nesse encontro. Então, nesta aula, nós discutiremos sobre as estratégias que promovam uma aprendizagem significativa e envolvente. Nós já tivemos lá com a professora Valquíria um assunto que tratou sobre a aprendizagem significativa. Então, nós discutiremos agora sobre esses métodos que trabalham nessa aprendizagem significativa, né? Com essa metodologia, com esse olhar da aprendizagem significativa. Então, os métodos ativos de ensino têm se destacado como ferramentas essenciais para potencializar o desenvolvimento de todos vocês, né, alunos, e estimular o seu pensamento crítico e colaborativo. Então, pessoal, nós abordaremos diferentes métodos ativos de ensino, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos ou aprendizagem baseada em problemas. Vou dar um exemplo para vocês aí do que eu já desenvolvi em sala de aula nesse aspecto. Nós trataremos aí sobre o modelo de sala de aula invertida, que de alguma forma aqui no nosso curso de gestão pública, a gente acaba que desenvolvendo um pouco essa metodologia. Vou explicar para vocês direitinho como que a gente pode perceber esse modelo de sala de aula invertida aqui no nosso curso. Nós exploraremos o papel das tecnologias digitais na transformação da sala de aula, destacando o uso de ferramentas como plataformas de aprendizagem online, vídeos educativos, aplicativos interativos. Essas tecnologias, elas não apenas enriquecem o processo educativo, né, mas também permite uma maior personalização do ensino e em uma abordagem mais inclusiva. Então, nós tratamos na aula anterior sobre a questão da educação inclusiva. Então, discutir na sequência esses métodos muito irá contribuir para esse processo aí de inclusão e formação. Então, nós discutiremos sobre como a autoavaliação é importante, né, para desenvolver uma crítica sobre as práticas pedagógicas, aliada às ferramentas como grupos de estudos, pode promover uma abordagem mais eficaz e inclusiva do nosso ensino. Então, vamos lá, o primeiro ponto. Então, vocês estão percebendo aí que as nossas aulas, geralmente, elas estão divididas em 3 aspectos, né? O primeiro aspecto da aula de hoje vai ser sobre os métodos ativos de ensino para a educação superior. Então, vamos lá. Os métodos ativos de ensino são fundamentais para promover uma aprendizagem significativa e engajada. A aprendizagem baseada em problemas é uma dessas abordagens onde os alunos enfrentam problemas reais e complexos, trabalhando em grupo para encontrar soluções. Então, eu falei para vocês que eu iria compartilhar exemplos que já desenvolvi em outras turmas, né? Então, eu combinei com os nossos alunos que nós trabalharíamos a aprendizagem baseada em problemas.
Nessa aprendizagem baseada em problemas, nós tivemos um determinado aspecto que foi proposto para os nossos alunos e ao longo dos encontros eles iriam se apropriando do conteúdo e analisando aquela determinada situação que foi posta, né? Então, ao final, a gente conseguiu perceber que a aprendizado dele, a aprendizagem se tornou muito mais significativa. Significativa por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com conteúdos e esse conteúdo muitas vezes não é apropriado, pelo aluno, porque ele não consegue visualizar uma ação prática para aquele conhecimento que ele está adquirindo. Então, aliar esses conhecimentos teóricos a uma determinada ação que imediatamente ele irá utilizar esses conhecimentos para compreender, para explicar, para solucionar um determinado problema, é algo muito importante. E aí eu reforço, né, como a gente trabalhou na aula passada sobre a inclusão, é muito importante saber que metodologias como essa podem contribuir para a aprendizagem, não só dos alunos que são tidos aí sem nenhuma deficiência, são conhecidos por não ter nenhuma deficiência, os alunos que têm algumas limitações, eles podem, pelas diferentes possibilidades, desenvolver aí o seu aprendizado de forma mais significativa. Então, vamos lá. Vamos avançando aqui no nosso estudo. Então, pessoal, o uso de tecnologia na educação superior é o nosso segundo ponto. Então, a integração de tecnologias na educação superior tem revolucionado a prática pedagógica, proporcionando novas formas, vamos lá, do texto, proporcionando novas formas de ensino e aprendizagem. Então, ferramentas digitais, como plataformas de aprendizagem online, vídeos educativos e aplicativos interativos oferecem recursos variados que podem ser utilizados para enriquecer o processo educativo. Então, vamos lá compreender um pouquinho mais sobre esse aspecto. Então, imaginemos, as plataformas de aprendizagem online, elas podem ser utilizadas para disponibilizar materiais didáticos e realizar atividades de aprendizagem colaborativa entre os alunos, né? Vídeos educativos, eles podem ser empregados para explicar conceitos de políticas públicas, como no nosso caso, que é muito importante, né? Nós estamos aí no curso de gestão pública, então, possivelmente, a gente vai lidar cotidianamente com políticas públicas. Então, de maneira visual e dinâmica, facilitando a compreensão de temas complexos. Então, as tecnologias digitais enfatizam a necessidade e a integração crítica e reflexiva, né? Isso implica garantir que as tecnologias contribuem efetivamente para a melhoria da aprendizagem, promovendo a interações significativas entre os alunos e professores, e não simplesmente replicando métodos tradicionais em formatos digitais. Então, para eu reforçar para vocês que o uso de tecnologias na educação superior é importante, ao adotar uma abordagem crítica e reflexiva, a integração de tecnologias na educação superior pode transformar positivamente a oportunidades aí no mundo, né, que a gente se depara, no mundo real, né, da nossa prática educativa. Então, o uso de tecnologias, com certeza, faz a diferença na formação do nosso aluno. Então, o terceiro ponto, né, que nós selecionamos para discutirmos aqui em sala de aula foram sobre as práticas reflexivas na educação superior. Então,
Só ajustando aqui para a gente poder compartilhar melhor. Então, a prática reflexiva é uma abordagem fundamental para o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores, né? Então, envolve a autoavaliação crítica das práticas pedagógicas, permitindo aos professores identificar áreas de sucesso e aspectos que precisam ser melhorados. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos ontem no processo de formação de professores. E um dos aspectos que nós trabalhamos com esses professores é sobre a possibilidade, sobre a importância de fazer a autoavaliação das nossas práticas. Quem que pode contribuir com a formação do professor e o processo contínuo de melhoria das nossas práticas? Eu imagino que vocês tenham respondido, os nossos alunos. A gente precisa perguntar, e aí agora eu estou colocando vocês não como os meus alunos, né? Mas vocês, quando estiverem aqui nesse lugar, se beneficiando dessa formação, quando vocês estiverem aí no ato da docência. Quem vai dar o feedback de como está sendo a nossa prática são os nossos alunos. Então, a gente precisa ouvi-los, né? Precisa ouvir se a estratégia que a gente utilizou naquela aula, ela foi eficaz, porque uma estratégia, ela pode servir para uma turma, já pode não servir para outra. Então, é muito importante que a gente esteja aí dialogando com o nosso aluno. Muitas vezes ele vai nos dar aí um exemplo, uma possibilidade de mudança que melhor espelhe ali a estrutura daquela turma, né? Como aquela turma se desenvolve. Então, a gente, nesse momento, nós, enquanto docentes, nós precisamos nos despir da nossa vaidade e entender que a avaliação do nosso processo de ensino, ele é algo importante, porque nós podemos, a partir daí, melhorar as nossas práticas. Tudo bem? Então, a exemplo do que nós fizemos na aula anterior, ao final, e aí já caminhando, né? Falando para vocês que nós estamos caminhando para o final desse nosso encontro, nós precisamos aí realizarmos aí um apanhado, né, do que nós desenvolvemos na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Então, com essa aula, nós esperamos não apenas fornecer uma visão abrangente das estratégias ativas de ensino e aprendizagem, mas também inspirar vocês, futuros educadores, a explorarem novas formas de promover a educação superior dinâmica e centrada no aluno. É isso, pessoal, ó. Bons estudos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu me despeço dessa aula, convidando vocês para acessar o nosso material complementar, realizar as nossas atividades, acessar a nossa apostila e também convido vocês para o nosso próximo encontro, que será a nossa 9ª aula, que nós refletiremos sobre a educação superior e tecnologias digitais. Percebam que todo o material foi elaborado de forma a conectar esses conteúdos e apresentar para vocês um conteúdo importante para a formação docente. Até lá! Até o nosso próximo encontro.